Aqui nós temos o enxame matriz. Está no esteio dessa casa. Esteio de aroeira. Tem muitos anos que essas abelhas estão aqui, viu? E aqui bem perto, nesse pé de manga, aproveitando-se dessas tábuas que está empilhada, temos um enxame que está enxameando para a isca. E o bom é que, se você olhar o direcionamento daquelas abelhas ali, você vê que elas estão vindo para cá. É através desse processo que nós vamos conversar então agora, gente. Os amantes e os criadores de abelhas estão me vendo aí do outro lado da tela. Espero que vocês estejam tudo muito bem aí do outro lado, né? Vamos falar desse processo, que nada mais é do que a divisão, né, ou multiplicação natural na natureza. É o processo da enxameação. É um processo magnífico. Se você captura abelhas ou queira capturar as abelhas na natureza, é de fundamental importância que você entenda esse processo, né, que ocorre através do trabalho delas para se realizar a multiplicação natural. Esse tempo muito seco, aqui para nós a umidade relativa está girando em torno de uns 10 a 12%. Tem que consumir muita água durante o dia, viu, gente? Bom, aqui nós temos então um enxame matriz, que é um enxame mãe. No início agora do vídeo vocês viram bem aqui, ó, não dá 15 metros. Temos a isca que está recebendo as abelhas, parte das abelhas que está saindo daqui. Uma colônia de abelhas sem ferrão, ela é constituída por dois elementos principais: o ninho, né, que é onde que tem um invólucro de cera que envolve o sistema de crias, e os potes, que se dá o armazenamento de pólen e de mel. A partir desses dois elementos principais, nós temos aí então as abelhas, nós temos o pito de entrada, nós temos também o batume, cera, própolis, enfim. São todos os elementos principais que constituem um enxame de abelhas nativas. A gente vai se tratar das abelhas nativas nesse vídeo, né? Se vocês quiserem, depois eu faço sobre as abelhas apis, processo de enxameação também. Bom, é o seguinte, na natureza, se tratando de colônias de abelhas, né? No caso aqui nós estamos falando da abelha jataia, né? Tetragonista angústula. Nós temos uma grande quantidade de espécies de abelhas que constroem os seus ninhos em ocos de árvores, em ocos de esticadores de madeira, em ocos de esteio de casa, ou seja, elas constroem ninhos em uma série de orifícios que elas encontram, né, buracos que dê o tamanho desejado para elas desenvolver o seu ninho. Num enxame comum, né, se você observa, igual nesse caso, vou explicar nesse caso aqui, está no esteio da casa, mas vamos supor também no oco de árvore, né? A gente sempre vai encontrar o pito de entrada, que é onde as abelhas dão entrada para poder chegar até toda essa estrutura construída internamente. Temos a entrada, que é o chamado pito de entrada. A partir do pito de entrada, na parte de dentro, vou deixar uma imagem na lateral aí que eu peguei na internet para vocês acompanharem junto comigo. Nesse caso aqui, né, é um oco do esteio da casa. Vocês sempre vão observar o pito de entrada, que é onde que as abelhas entram e saem para realizar os seus trabalhos diários, suas coletas de recursos. A partir dessa entrada, a gente sempre vai ter, né, no sistema construído em vertical, né, a gente sempre vai ter abaixo da entrada das abelhas o batume, que elas usam para delimitar o tamanho do espaço que elas vão utilizar, seja em qualquer orifício que elas vão encontrar. Acima desse batume a gente tem um invólucro de cera, que ele é um revestimento
feito de cera, uma cera mais fina que as abelhas constroem para manter a temperatura do sistema de cria. Elas fazem assim, a Jataí utiliza muito esse invólucro de cera, faz ele bem estruturado mesmo, para envolver bem os discos de cria para manter a temperatura ali e acaba evitando que algum inimigo chegue até o sistema de cria, porque esse invólucro de cera, por mais que ele tem uma camada muito fina, ele tem tipo um labirinto, que só as abelhas sabem o caminho ali até chegar no sistema de cria. Acima desse invólucro de cria, né, dentro desse invólucro de cria a gente tem os discos de cria, que é onde as abelhas realizam a confecção dessas células dos discos, depositam o alimento larval, que é mel misturado com pólen. Após elas realizarem essa deposição desse alimento, a rainha realiza a postura em cima desse alimento, para as abelhas nativas no caso, né? Após essa larva eclodir, ela tem alimento até o seu nascimento, até em forma de pupa e seu nascimento, né? Acima dessa estrutura do invólucro de cera, né, a maioria dos casos que a gente encontra na natureza, a deposição, né, o armazenamento de mel e de pólen vai estar sempre na parte superior ao sistema de cria. Alguns casos vocês vão encontrar potes de alimento em volta de onde está o sistema de cria, depende muito do espaço que elas encontram. Às vezes abaixo, né, do sistema de cria, do invólucro de cera do sistema de cria, mas na maioria dos casos sempre está acima do sistema de cria. Então essas abelhas aqui no caso, elas estão dando a entrada por aqui, né? Provavelmente alguns centímetros aqui para cima vai estar a reserva de mel e de pólen, os potes de alimento, né? Acima desses potes de alimento, aonde que elas não utilizam mais, elas podem construir também um batume, né, delimitando o espaço que elas utilizarão. Esse nada mais é do que a estrutura complementar de um ninho de enxame de abelhas ASF, de abelhas sem ferrão, mais especificamente das nossas queridas Jataí. Agora vamos falar sobre o processo então da enxameação, que é o tema principal desse vídeo, que está ocorrendo inclusive esse enxame aqui, em que o espaço interno já foi todo preenchido. Para ocorrer o processo de enxameação é quando o período de florada está intenso, está entrando muito recurso, muito néctar, né, muito pólen. O enxame acaba crescendo muito, preenche todo o espaço interno de onde elas estão. Parte dessas abelhas precisam sair, procurar um novo local para nidificar, para liberar espaço nesse enxame matriz, para poder continuar o ciclo. É como um exemplo nós mesmos, né? A gente nasce, cresce, depois a gente sai e vai construir a família da gente, né? Então, exemplificando de uma forma mais específica das abelhas, aqui nós temos uma isca, né? Vamos supor que essa isca seja aquela ali que está enxameando. Parte das abelhas saindo daqui, né? Então, como eu mencionei para vocês, lotou de abelhas aqui. Elas precisam sair para encontrar um novo local para nidificar. Encontrou essa isca, uma suposição, né? Encontrou essa isca, opa! Novo local aqui, ó. Foi passada uma loção atrativa, o local está muito interessante, está com revestimento escuro, está bem aconchegante. Vamos enxamear para essa isca. Beleza. Algumas abelhas que já saíram daqui e foram procurar esses locais, encontrou essa isca, volta para cá e no sistema de comunicação feromonal elas avisam as demais, avisam até a princesa, né, a rainha no caso, que encontraram um novo local para poder realizar a morada das maior parte das abelhas que estão aqui. Beleza. Sai um grande número de abelhas daqui, já carregando em seu abdômen uma reservinha de mel, carregando na boca, né, ou segurando na boca uns pedacinhos de cera, e já vai vindo para a isca e já começa a montar toda a estrutura interna para depois a maior parte delas virem para a isca.
Então algumas abelhas vêm para a isca, já começa a fazer o pito de entrada, já começa fazer os pilares onde que vai dar sustentação do invólucro de cera, já começa a crescer o invólucro de cera, né? Bem pequena. À medida que vão se passando os dias, vai vindo mais abelhas, trazendo mais recursos, e essa cera, esse invólucro de cera vai crescendo. Elas já começam a fazer alguns potes de alimento, já começam a trazer alimento aqui do enxame matriz para a isca, já começa a inserir esse alimento nos potes, já enche esses potes, que como se diz, né? Vamos deixar uma reservinha boa para nós, porque quando a gente mudar, a gente quer uma estrutura perfeita. É igual a gente, né? A gente vai mudar para uma casa, a gente primeiro constrói a casa, mobília ela, depois a gente muda, né? Na maioria das vezes. Então as abelhas não é diferente. Então muitas abelhas saem, vêm para a isca trazendo recurso, monta toda a estrutura, beleza. Montou toda a estrutura, agora é hora da princesa, que já foi desenvolvida aqui nos discos de cria, que é o status realeira, que é quando você faz a revisão no enxame, você vê uma realeira bem na borda dos discos, né? Quer dizer que ela está perto de enxamear. A própria colônia já emite essa princesa para poder ocorrer o processo de enxameação. Quando a estrutura do ninho está completa, já está toda estruturada, vai sair uma, duas princesas daqui, ou até mais, né? Vai vir aqui para a isca, geralmente é uma. Chegou aqui na isca, opa, tá beleza, vocês fizeram a estrutura tudo ok, gostei de ver, vou ficar. Essa princesa fica aqui na isca, alguns dias depois ela sai, é fecundada por alguns zangões, que na maioria dos casos eles já ficam de prontidão em volta da isca. É quando você chega na isca, tá aquele mundo de abelhas pregado em volta da isca, em volta dos galhos, enfim. Ali a maior parte deles são zangões que estão esperando a princesa sair para fecundar ela. Alguns casos fecunda dentro da isca mesmo. Fecundou a princesa, opa, virou rainha agora, vai virar rainha. O abdômen vai crescer, maior do que as suas asas, ela não vai mais voar. Aqui ela vai dar continuidade do enxame que realizou o processo de multiplicação. Só que não para por aí não. Elas continuam buscando o recurso aqui do enxame matriz. A partir do momento que a rainha foi fecundada, alguns dias ainda ela realiza esse processo de coleta. E à medida que elas começam, a rainha já começa a depositar os ovos, as abelhas já fizeram os primeiros discos de cria e a rainha já começou a depositar os ovos, aí é o processo que, como popularmente é dito, desmama do enxame matriz. Aí elas vão continuar o ciclo aqui, desmamou do enxame aqui, e aí o processo de enxameação foi se dado como concluído. Esse nada mais é do que o processo de enxameação que ocorre na grande maioria dos enxames de abelhas sem ferrão na natureza. A maior parte delas a gente tem esse processo que é diferentemente das apis. Se vocês quiserem um vídeo sobre a enxameação das apis, eu faço para vocês. Mas das nativas, na maioria dos casos, ocorre desta maneira. Eu até sempre falo para vocês que quando vocês instalam as iscas na natureza, vocês não contam a partir do momento que vocês instalou a isca. A partir do momento que você vê que tem abelha na isca, independente de quantos dias você instalou a isca naquele local, a partir do momento que você vê que tem abelhas ali, você começa a contar 40 dias ou mais depois para poder realizar uma possível transferência ou levar a isca para outro local, né, que seja o meliponário. Porque é o tempo mínimo, né, tempo médio mínimo, para poder as abelhas desmamarem do enxame matriz. Esse tempo, nesse prazo, nesse tempo, é um tempo, a gente fala tempo médio, né? Que elas já, muito provavelmente, quase 100%, já desmamou do enxame matriz, já levou todo o recurso e não está dependendo mais. Porque se você levar a isca, fazer transferência, abrir antes de 40 dias, muito provavelmente elas ainda estarão nesse processo de carregar recursos do enxame matriz, e às vezes a princesa nem foi para a isca
Aí tem só um pouquinho de abelhas ali que está construindo todos os pilares, né, de cera. Aí você leva embora, outros não transfere, aí elas definham. Por quê? A rainha não passou, a princesa não foi para a isca. Então aí não vai ter como dar encaminhamento no desenvolvimento. É como se vocês tivessem cortado esse desenvolvimento. Bom, gente, então esse é o processo de multiplicação. Espero que vocês tenham entendido. De fundamental importância a gente entender esse processo, principalmente quando a gente instala as iscas. Aqui na minha região já está chegando o período de chuva, então já começa a diminuir o período de capturas. O período mais forte de capturas aqui foi no período do inverno, em que para muitas regiões que faz um frio intenso, não se dá esse processo, né? Esse processo vai começar agora, já chegando o período de primavera. Inclusive, está aparecendo aí na imagem para vocês, quem precisar de loção atrativas para capturar abelha sem ferrão, loção mista para capturar qualquer espécie, desde que a espécie ocorra na sua região, né? É só vocês acessarem os links aí embaixo na descrição, ou tem meu e-mail aí, vocês mandam o WhatsApp de vocês aí, fala qual a quantidade de loção que vocês queiram, 250 ml, 150 ml, 250 ml ou meio litro, são os 3 tipos que eu tenho, que a gente vai estar conversando aí para poder estar enviando essa loção para vocês realizar captura, porque com a loção atrativa o processo de captura é fácil de ocorrer, né? Porque a loção atrativa nada mais é do que uma loção feita com cera e própolis dessas abelhas curtidas em álcool, para ter o cheiro proveniente da colmeia, para atrair as curiosas para iniciar esse processo da enxameação. Muito obrigado para vocês que sempre me acompanham aí do outro lado da telinha. Eu quero mandar um grande abraço para todos os criadores de abelhas sem ferrão, todos vocês que me acompanham, que criam abelha sem ferrão, nem que seja uma colmeia no quintal de casa, você é criador de abelha sem ferrão. Lembrando que para ser um meliponicultor é a partir de 4, 5 colmeias que é se dado como meliponicultor. Antes disso é só um criador mesmo, um robista. É o que eles falam, né? Mas, enfim, um grande abraço para todos vocês, criadores de abelha sem ferrão, e até para aqueles que vão iniciar o processo de criação de abelha sem ferrão. Um grande abraço para vocês, muito obrigado sempre pelo acompanhamento. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, viu, gente? E não se esqueçam, bebam muita água, principalmente para quem está nessas regiões igual a minha aqui, que está com a umidade relativa muito baixa. Temos que se hidratar, mas com água, viu? Não é com outros tipos de bebida não. Valeu, gente, até mais. Mais uma enxameação das nossas queridas jataizinhas, gente. Enxame mãe, matriz. Vamos lá no enxame filho. Acho que é a 4ª enxameação só esse ano, hein? Enxameia, passa os 40 dias. Eu retiro a isca aqui, levo o meliponário, coloco outra isca vazia. E aí novamente o processo retorna a acontecer. Aí enxameação. Dá pra ver nitidamente as abelhas saindo de lá e vindo pra cá. Aí fica nesse processo, né? Transferindo recursos durante um bom tempo aí.